Tenho aqui um superchat do Eduardo Mess. Tem gente na direita que pensa que tem mais importância do que realmente tem. Certos pastores, por exemplo. Não só pastores, né? Aos poucos as pessoas vão amadurecendo e aprendendo a identificá-los, né? Tomara que a gente tenha chegado agora ao ponto de chega de briga, né? Chega de briga, e que todo mundo possa se concentrar para um ano tão importante, unido, para que 2026 marque realmente uma virada, Ana. Esse é o ponto, Lacombe. Discordâncias acontecem, são saudáveis. Eu não estou falando e jamais falei de discordâncias, mas há hoje na direita, no Brasil, uma linha de cancelamento. Cancelamento dentro da direita. Isso é que não é saudável. Isso entristece as pessoas, isso tira a energia das pessoas, e nós devemos nos unir contra um mal infinitamente maior que cada um de nós. Gente, nós temos um ex-presidente sendo torturado dentro de uma masmorra, de uma prisão ilegal. E nós vamos ficar apontando o dedo aqui não falou, ali não falou. Eu vi que tem gente aqui no chat falando, Ana, dê nomes. Eu não vou dar nomes porque eu não vou fazer o que os outros fazem, de apontar o dedo. Eu quero seguir no caminho que o Flávio Bolsonaro propôs, com aquele vídeo de sábado passado e com o que o Nicolas propôs hoje, junto com Carlos, Eduardo, Tarcísio, Flávio. Esse é o caminho que nós queremos. E eu acho muito pertinente o Consta trazer essa guerra espiritual, porque se a gente abre um pouco a nossa defesa com essas discussões nada saudáveis, porque as discussões ou questionamentos saudáveis fazem parte do jogo, do ambiente. A gente abre, para mim, eu concordo com o Consta, a gente abre caminho para essa guerra espiritual entrar dentro da gente, que eu digo, né, do nosso ambiente, da direita, e dividir. E hoje, por incrível que pareça, eu li essa segunda leitura ao final da transmissão da revista Oeste hoje. Eu vou ler agora porque o Consta deixou esse gancho, como Deus fala com a gente, como o Espírito Santo fala com a gente, e a leitura de hoje, nesse 25 de janeiro, ela foi tão perfeita para o dia de hoje, para tudo que a gente está vivendo, e um convite para a reflexão. É uma leitura pequenininha, Lacombe, se me permite. Claro. Foi a segunda leitura da missa de hoje, que é a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo na sua força própria. É impressionante, né, como as escrituras falam com a gente quando a gente se abre para isso. Foi o que Nicolas fez essa semana. Então, fica aqui mais uma vez um convite a todos nós para seguirmos o que eles estão propondo. Eles que eu digo, Flávio, Carlos, Eduardo, Tarcísio, Nicolas. Porque, gente, essas páginas que nós estamos vivendo no Brasil, e eu estou no Brasil, e eu tenho o número do meu advogado aqui na pontinha o tempo todo. Meu Deus, será que alguma coisa que eu falar eu vou ser presa? Ou, enfim, haverá um inquérito?
Essas páginas são terríveis, terríveis. É uma força muito ruim, mas eu creio que nós vamos vencer. Eu creio. E para dar exemplos de união, né, deixa eu passar algumas informações aqui. Ó, o senador Flávio Bolsonaro, a Ana já trouxe no comentário dela, né, algumas informações, mas o Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, acompanhou a caminhada do Nicolas, né, e todo mundo que o apoiou pelas redes sociais. Ele está em agenda internacional em Israel. Na quinta-feira, em publicação na rede social X, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou a sua candidatura à reeleição. Tarcísio não citou o nome do senador Flávio Bolsonaro, anunciado como pré-candidato à presidência da República pelo pai, e ele confirmou que remarcou a visita a Jair Bolsonaro na Papudinha para a próxima quinta-feira. Pouca gente percebeu, mas na publicação original no X, o Tarcísio escreveu: "Sou candidato à reeleição do governo do estado de São Paulo". Aí, rapidamente, a publicação foi apagada e reapareceu com a expressão pré-candidato em vez de candidato, Marcília, mas eu acho que é mais uma questão ligada à preocupação com legislação eleitoral, né? Você usar a expressão candidato nesta hora, eu acho que não quer dizer que o Tarcísio ainda esteja pensando. Hoje, por acaso, eu conversei com um ex-assessor dele, alguém próximo a ele, e falou: não, ele já está certo de que vai concorrer à reeleição. A história da presidência da República chegou a ser cogitada, ele se interessou por isso, mas já passou. Ele está voltado para a eleição ao governo do estado de São Paulo, a reeleição no caso, Marcílio. Exatamente. Essa questão de todo mundo agora é pré ainda candidato para não ser alcançado pela legislação eleitoral, que é muito restritiva. Então, ainda é uma expectativa de candidatura. Todos os candidatos têm usado, e por recomendação jurídica, nesse momento ainda, a nomenclatura pré-candidato, né? Mas, enfim, me parece que, até porque ele apagou a anterior, né, que era ainda mais incisiva, me parece que isso não é uma dúvida, ou não é mais uma dúvida, ou se houve essa dúvida, ela, enfim, está dissipada. O que eu acho que esse ponto, né, da união é muito importante, porque a gente estava falando da imprensa, né, Lacombe? Então, a imprensa hoje parece que só para ela o que importou foi o raio. Se não tivesse esse raio, que é óbvio que é algo lamentável, a gente não está aqui dizendo que a imprensa... Eu falei esse negócio do raio também nas minhas redes, sempre tem alguém, e aí veio dizer, não... tenha misericórdia com o pessoal que está... Ninguém está dizendo que a imprensa não deveria ter coberto o fato, o raio. O raio é claro que é um fato relevante, jornalístico, e que merece toda a nossa oração e força. A questão é essa, a questão é a imprensa, a velha mídia, só falar do raio. Quer dizer, se não houvesse o raio, ninguém ia falar nada. Ia passar em branco para a velha mídia uma manifestação com uma multidão como essa. Um deputado que passou uma semana caminhando. Quer dizer, isso não é um fato relevante para a velha mídia? O fato relevante é, como hoje eu vi na capa de sites, falando de Carnaval, piseiro, o bloquinho do piseiro. Eu não sei nem o que é isso, piseiro. Enfim, qual é a relevância desse negócio de piseiro? Funk do piseiro. Pelo amor de Deus. Então, assim, é uma falta até de gosto estético se dedicar a isso. Ou então a copinha, o jogo da copinha, o São Paulo. Enquanto havia uma multidão em Brasília reunida em torno de um fato político, com uma pauta clara, reivindicações objetivas, inclusive, que era anistia já, Bolsonaro livre. Pautas que têm a ver com liberdade. Liberdades que foram arrancadas dessas pessoas. Então, se a gente tem uma velha mídia preocupada com raio e apenas com raio, se a gente tem, como disse bem a Ana, o Bolsonaro sob tortura do Estado, e se a gente tem um ano como esse, eleitoral, onde esse consórcio estatal certamente vai buscar neutralizar as forças da oposição,
É necessário uma união, é mais do que necessário uma união em torno desse inimigo comum que está simplesmente, aí sim, piseiro, não sei se é piseiro, mas está pisando nas liberdades nossas, está surrupiando as liberdades nossas e colocando no lugar a sua vontade, o império da vontade de juízes e de governantes que não gostam de liberdade. Não gostam de liberdade. Eu até, Lacombe, fiz uma comparação nessa caminhada do Nicolas com... A Ana falou da questão católica, e eu fiz uma comparação esses dias, até no Oeste Sem Filtro, com a Odisseia. Uma comparação literária, um pouco ousada, mas enfim, Odisseu, ele quando parte numa jornada de 10 anos, ele parte buscando encontrar sua mulher e seu filho. Depois de 10 anos ele encontra sua mulher e seu filho e descobre que o encontro não foi o mais importante. O importante foi o percurso. Foi a vida que ele descobriu, as revelações que ele teve durante esse percurso. A Ana falou aqui de Jesus, a mesma coisa. O mais importante das caminhadas que Jesus promoveu não foi o lugar onde ele chegou, foi o fato dele caminhar e ir arrebanhando gente durante essa caminhada. A Via Crucis não é relevante porque chegou ao lugar da crucificação. A Via Crucis é relevante por tudo o que ocorreu durante a Via Crucis, pelas demonstrações de força. Então, o percurso, ele é muito mais relevante e simbólico sempre do que o resultado. E é nesse lugar que nós precisamos entender essa caminhada. É dessa maneira que nós precisamos compreender o que houve hoje ou nesses dias. Aliás, religiosamente, é também interessante pensar, né? A Ana falou de religião, me ocorreu o momento da comunhão, que é justamente o de união de todos, precede a esse momento da comunhão uma série de atos de concentração, né? Rituais religiosos que preparam as pessoas para a comunhão, né? Falas, rezas, cantos, que chegam ao momento da comunhão. Então nós estamos aqui, eu acho que essa caminhada é essa preparação para uma comunhão, para estarmos juntos contra um inimigo comum que é aquele que está simplesmente arrancando de nós as liberdades constitucionais que o Constituinte de 87, com tanto ardor, conseguiu esculpir na Constituição e agora está sendo simplesmente pervertida por juízes do STF e por governantes de esquerda. E aí, aproveitando o gancho, ó, o superchat da Adriana Saek. Era muita chuva, o raio caiu e ninguém saiu. E tem uma aqui que falava exatamente sobre isso, as pessoas inocentes. Ah, tá aqui, ó. João Carlos Pecoraro está sempre com a gente. Chegamos a um ponto, e aí sim tem a ver com o que o Marcília falava, que temos no Brasil criminoso condenando inocentes. E aí o João Carlos Consta pergunta, e o exame do Consta já tem resultado, Consta? Olha, eu vi gente no chat perguntando, agradeço muito a preocupação, as preces, né, a novena da nossa querida amiga Ana. Eu fiz a broncoscopia, saiu o resultado parcial, preliminar, porque não é o resultado ainda da cultura que eles mandam para o laboratório, né, que é algo mais profundo. Nesse resultado preliminar não deu nada. E eu não sei se isso é boa notícia ou não, porque a gente queria uma infecçãozinha aí por fungo, que é melhor do que a alternativa daquilo que encontraram no pulmão pelo PET scan. Então, Lacombe, eu falei com o meu médico, ele mandou uma mensagem muito tranquila ainda, falando assim, Rodrigo, está tudo muito preliminar, qualquer coisa a gente vai repetir esse PET scan depois, fica tranquilo, vamos esperar essa semana para o resultado da cultura e a gente vai se falando. Então, assim, não tenho novidades para trazer, por isso que a gente não abriu o programa falando do boletim da saúde, né? Mas, a princípio, eu estou me sentindo ótimo, mas tem que aguardar para ver se o copo está limpo ou não. Eu mantenho vocês informados e agradeço muitíssimo a preocupação. A turma consegue ler aí as legendas. É basicamente a confirmação de que ele manda e desmanda no Maracutá Yaya Resort. Festa para 180 pessoas do Dias Toffoli. Os seguranças, né? Vamos falar daqui a pouquinho do valor gasto por todos nós que pagamos impostos no Brasil com esses seguranças do Dias Toffoli. Bom, até um cassino frequentado por crianças, porque a entrada do cassino não é controlada
e os repórteres do Metrópolis flagraram crianças usando essas máquinas, que seriam máquinas caça-níqueis, né? Mas parece que é ligado a uma loteria estadual do Paraná, mas vai lá, as máquinas podem ser legais, a utilização por crianças, obviamente, não, e são mesas aí também de carteado, e os repórteres flagraram ali uma mesa de blackjack, né, de 21 a dinheiro, o que também é proibido. Desde dezembro de 2022, o Toffoli passou pelo menos 168 dias no resort. É como se ele tivesse passado um dia por semana, toda semana nesse período, no Taiaiá. Só as diárias dos seguranças do ministro nessas viagens consumiram quase 550 mil reais dos cofres públicos. Ana, é escândalo de sobra, mas, como eu disse antes, o G1 só se dedicou ao assunto quando saiu uma matéria no Jornal Nacional, que foi reproduzida pelo G1, no portal, e concentrada nessa questão do gasto com os seguranças. O resto parece irrelevante. Então, Lacombe, essas imagens, eu vou confessar aqui para vocês, eu até contei na minha live para os membros na segunda-feira, uma live muito fechadinha, só para gente ali, 1h30 de papo, e não separei nenhum trecho, porque nós ficamos batendo um papo bom mesmo, bem íntimo. E eu contei ali que o meu marido, né, todos sabem, americano, que acompanha a política brasileira como uma série da Netflix, desde a Lava Jato, né? E às vezes ele me faz perguntas que eu não sei responder. E essa semana ele me fez uma pergunta que eu não soube responder, no sentido de eu dou a informação, mas a informação da nossa realidade no Brasil é tão bizarra, é tão surreal, né? Parece que a gente está dentro de um quadro de Salvador Dalí, que eu falei, olha, eu vou te responder com uma imagem. E eu mandei exatamente o vídeo para ele do Toffoli chegando, recebendo André Esteves, ninguém mais, ninguém menos que André Esteves, no helicóptero ali. Ele sabe, igual quando a gente recebe as pessoas na casa da gente, a gente abre o portão e tá de bermuda, aquela coisa ali, né? E a postura do Toffoli, eu não sei se a gente tem esse vídeo, Franco, o Binha, a postura dele é de um anfitrião, né? E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. O André Esteves, que teve o inquérito e o processo em relação a ele arquivado em 2018. Ora, vejam vocês, no Supremo Tribunal Federal, que coisa, né? Então é inacreditável o que nós estamos vivendo, porque a gente sempre acha que daqui a gente não passa, E no fundo do nosso poço tem um alçapão, que tem um outro alçapão, que tem um outro alçapão, e aí você abre a grande imprensa, e até adorei um tweet que o Consta fez essa semana, porque a imprensa estava dizendo, não sei quem escreveu, se foi enfim, não sei quem foi, o Consta vai saber. Toffoli precisa sair, né, se afastar do caso Master. E o Consta foi direto, o Toffoli precisa ser preso, né? Não tem outra melhor saída, ele precisa se afastar do Supremo Tribunal Federal, porque o Senado vai fazer alguma coisa? Não vai, né? Então a gente tem que começar a cobrar esse tipo de atitude mesmo. É isso. Agora eu vou passar algumas informações, depois quero ouvir o André Marcília. Vamos lá. Na quarta-feira, repórteres do Estadão estiveram na casa do José Eugênio Dias Toffoli, um dos irmãos do ministro, que seria um dos donos originais do Taiaiá Resort. É um imóvel simples, de classe média, em Marília, no interior de São Paulo, com visíveis problemas de conservação. Os jornalistas do Estadão conversaram com a cunhada do Toffoli, Cássia Pires Toffoli, mulher do José Eugênio. Ela afirmou desconhecer qualquer ligação do marido com o resort. Vamos assistir a um trecho dessa conversa. Meu marido é engenheiro, então ele trabalha com coisas que tem também de engenheiro.
Ele é engenheiro eletricista. Uhum. Não sei se você já viu. Sim, eu vi. Engenheiro eletricista, então ele pega projetos. Sim. Mas ele não tem, a senhora não sabe de qualquer relação dele com o Resort Itaiaia? Sede? É porque tem uma empresa chamada Meredith Participações, que em 2020 ela adquiriu 33% do Resort Itaiaia, que é ali em Ribeirão Claro. E ela nessa compra dessa participação, tá assim, José Eugênio Dias Toffoli, representando a Meredith Participações, eu não sei de nada, moço. localizada aqui na rua... Desculpa. Que é a rua... Tá tudo batendo. A gente até veio aqui mais cedo e não tinha ninguém. Mas então a senhora não sabe de nenhuma Não sei de participação. nada. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer... Eu fiquei no meu pai de 1998 Fiquei 2 anos no meu pai, meu filho nasceu lá. Sim. Eu vi, o pai da senhora era português, ele chegou a falecer, ele faleceu. Eu cuidei nesse dia dele com Alzheimer. Depois teve a herança com seus irmãos, tem vários irmãos, né? E que aí do céu, aparece que vocês... Olha, sinceramente, eu falei até para minhas irmãs, eu tenho vontade de sumir daqui, porque as pessoas ficam inventando coisa, que é dono do Itaiaia, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Eu gostaria de perguntar pro José Eugênio como que ele se tornou sócio do... Como sócio, moço? Ô moço, dá uma olhada na minha casa, você tá vendo aqui? Bom, o que dizer? No mínimo, é uma boa atriz, né? Nas redes sociais dela, né, da Cássia Toffoli, foram encontradas fotos dela com o marido no Itaiaia, aproveitando ali o bem bom do resort. Ainda na quarta, o José Eugênio divulgou uma nota em que afirma que foi dono realmente de parte do empreendimento, mas que vendeu sua participação, o que ele afirma que foi relatado, está lá na declaração de imposto de renda. O Augusto CTMS, perfil aqui que nos acompanha, deixou a seguinte mensagem como superchat: o povo brasileiro paga a hospedagem dos seguranças do Toffoli para que eles fiquem no resort do Toffoli. Ele recebe 2 vezes. Bom, aí o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, né, arquivou o pedido de deputados da oposição, ainda com base naquele voo, né, para assistir ao jogo da Libertadores, para que o Dias Toffoli deixasse a relatoria do caso Master. Os parlamentares representaram a PGR pedido de impedimento e suspeição para afastar o Toffoli por causa da viagem do ministro a Lima, no Peru, em 28 de novembro, em avião particular, acompanhado de um advogado que trabalha para um dos investigados na ação, o ex-diretor do Master, Luiz Antônio Bu. O advogado era o Augusto de Arruda Botelho. O advogado e o Toffoli juram que só falaram de futebol, não tocaram nada relativo ao Banco Master. E aí eu quero muito ouvir o Marcília, sobre a nota do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, nota que ele divulgou na noite de quinta-feira. Na minha opinião, é no mínimo uma nota contraditória, uma nota sem pé nem cabeça no fim das contas, mas contraditória, porque ele sai em defesa da atuação do ministro Dias Toffoli como relator do caso Master e também defende a atuação da Polícia Federal nas investigações. Só que, Marcília, depois você explica, para mim não dá, porque o Toffoli tem tentado atrapalhar o trabalho da PF desde o início, né? Então, ou o Fachin defende o Toffoli, ou ele defende a Polícia Federal. Eu não vejo outra saída. Sobre todas as suspeitas, né, envolvendo o Toffoli, no caso do resort Itaiaia, ou Maraco Itaiaia, não dá para dizer que ele tenha falado alguma coisa, eu não vi nenhuma palavra sobre isso. E as cobranças que estão sendo feitas para que sejam dadas explicações, né, são todas cobranças necessárias e pertinentes, elas, de certa forma, viraram de novo, né, as críticas à atuação de ministros do Supremo, de novo, viraram ataques às instituições democráticas. E a nota do presidente do STF, me desculpem, mas ela ainda termina com um erro de concordância verbal. Eu não vi ninguém falando muito disso. Está ali na última frase, né, ali: transparência, ética, credibilidade e respeitabilidade faz bem, em vez de fazem bem, ao Estado de Direito. Este deve ser o compromisso de todos nós, democratas. Bom, o que faz bem ao Brasil, Marcília, na minha opinião, além do respeito à língua portuguesa, é o respeito às leis, né? Respeito à Constituição,
e se o STF for formado, né, como tem de ser, por ministros com notável saber jurídico, relibado, aí fica melhor ainda, né? Olha, eu acho que isso só mostra que o Fachin está realmente unido ao Moraes, até nos erros de português, né? Eles estão tão unidos que eles todos estão escrevendo errado. Ninguém larga a mães de ninguém, né? Deve ser, talvez essa possa ser uma próxima hashtag aí dos ministros. É um negócio impressionante. Fachin ganhou já, segundo o Lauro Jardim, eu vi hoje, que ele ganhou um apelido dentro do STF, os colegas estão chamando ele de Edson Fraquim, né? E não Edson Fachin, mas, né, claramente fazendo alusão a que ele é fraquinho. E ele é fraquinho mesmo. E a gente está vendo até em português. Essa nota, né, Lacombe, me parece que o Fachin, ele tentou fazer o mesmo jogo que até agora eles fizeram. O STF salvou a democracia e qualquer crítica ao STF é um ataque à democracia, às liberdades, etc. Eles estão acostumados, eles estão há 7 anos jogando esse argumento absolutamente desqualificado. E a imprensa até agora topou, a velha mídia até agora embarcou nesse argumento, o Fachin tentou de novo. Veja, se vai... teu marido ou tua mulher toda noite sai e fala que vai no futebol e chega às 5 da manhã e você topa, ele vai passar a vida achando que você é otário. Você entendeu? Então essa nota aí do Fachin é uma nota de um STF que acha que o Brasil é um bando de otário e que eles vão topar isso daí do mesmo jeito que toparam até hoje. Só que a imprensa ou a velha mídia agora relativiza. Opa, contra o Bolsonaro e contra o bolsonarismo, vocês do STF podem tudo. Mas, no caso Master, aí não. Tanto que eu vi até um analista, se é que a gente pode chamar assim, da Globo News esses dias dizendo isso. Olha, criticar o STF quando foi o caso do golpe, tudo bem, não pode, é ataque à democracia. Agora, no caso do Master, não, ele teve a capacidade de verbalizar isso, de que há uma crítica que é criminosa, da própria imprensa, dele, portanto, do seu ofício, ele considera que uma crítica feita num determinado momento é criminosa, em outro não. Então, o Fachin tentou mais uma vez aquilo que eles estão há 7 anos fazendo e a imprensa, a velha mídia engolindo, né? Vamos ver agora o que vai acontecer. Esse é o pai do Código de Conduta. Imagina uma pessoa como o Fachin, com essa qualidade, querendo fazer um Código de Conduta, né? É óbvio que é melhor o Código de Conduta ficar órfão, não ter pai nenhum. É melhor, aliás, nem ter Código de Conduta, porque ministros que não respeitam a Constituição não vão respeitar por natural, um código de conduta. São ministros que não respeitam nada. Não precisa nem ter notável saber jurídico. Bastava, a gente talvez tenha que mudar a Constituição. Qualquer saber, põe lá. Qualquer saber aí já tá bom. O nível que tá, se você tem algum saber, já é alguma coisa. E reputação ilibada também. A gente tem que tirar o ilibada. Não, se você tiver reputação, porque a gente está vendo ministros que sequer reputação possuem. O caso do Toffoli é chamativo, como eu mencionei no início, é um potencial dono de cassino, de blackjack. O cara vai lá e joga alavanca e sai três laranjas, três maçãs. É um negócio de máfia. Al Capone era dono de cassino. Olha o lugar em que a gente está. E não resta... Aí você fala, não, mas não está comprovado que o ministro é o dono do Taiaiá. Bom, não importa. Se ele não for dono do Taiaiá, quem é o dono é o irmão dele. E se é o irmão dele, ele não pode estar atuando no caso. Veja, porque o irmão dele vendeu para os irmãos Batista e quem estava no meio disso era o REAG, que é um fundo ligado ao Master, e o Toffoli está investigando o Master. Quer dizer, ele é suspeito. Ele pode estar julgando o irmão, ele pode estar investigando ou o irmão ou a ele próprio. Se ele for o dono do cassino, o Toffoli está investigando ele. Ele se investiga. Se o Toffoli não for o dono do cassino, ele está investigando o irmão. Então ele é suspeito. E, aliás, vale dizer que a lei de impeachment, a 1079/50, que é uma lei de 1950, no artigo 39 diz claramente no seu inciso 2º que é crime de responsabilidade o ministro do Supremo Tribunal julgar um caso
sendo suspeito. Então, quer dizer, ele está cometendo, no mínimo, ou um crime de responsabilidade. Não tem saída. Ou o Toffoli está cometendo um crime de responsabilidade ao julgar o irmão, ao julgar um caso em que ele é suspeito, ou ele está cometendo um crime ainda muito pior, que é ser dono de cassino, que é ser empresário de algo ilícito, inclusive. Onde a gente vai parar? O Toffoli amanhã, ou a família do Toffoli vão ser donos de ferro velho, desmanche, cabaré. Quer dizer, é um negócio baixo, inclusive, muito baixo, e parece, e aí o Toffoli, se ele for o dono de um cassino, ou se ele for o dono do Taiaiá, se isso for adiante concluído, ou isso se tornar concreto, e não uma hipótese apenas, nós estamos aqui diante de possíveis crimes de ocultação de patrimônio, porque ele está no patrimônio do outro e não no dele, de falsidade ideológica, porque não é ele que está assinando, é outro por ele, e assim por diante, e até mesmo de organização criminosa, porque são muitas as pessoas envolvidas nisso. Aliás, o Toffoli tem 8 irmãos, é um laranjal que o pai dele fez, não foi uma família. Então é um negócio grave que nós precisamos ficar atentos, porque o STF, um tem uma esposa que ganha 130 milhões, o outro é potencialmente dono de cassino, o outro não sabe escrever, quer dizer, a gente pode estar, outro vive de palestra, a gente pode estar diante de um STF que se tornou uma espécie de bico. Os ministros estão tratando o STF como um bico, um trampolim para uma carreira empresarial. Isso é uma vergonha completa. O direito, todo mundo no direito, deveria ter o STF ou se tornar ministro como o ápice da carreira. Pô, agora eu vou falar em nome da Constituição. E aí essas pessoas utilizam, ou potencialmente utilizam, o STF como uma espécie de veículo para eles ficarem ricos, de veículos para eles se tornarem empresários. Funcionário público não pode exercer atividade empresarial, muito menos ilícita, como ser dono de cassino. Então é um negócio sério. Fora esses advogados envolvidos nisso, você falou do Botelho, eu já debati várias vezes com o Botelho e eu posso assegurar uma coisa a você. Ele não é capaz de conversar sobre um assunto durante mais de 1 hora. Não é. Aliás, ele não é capaz de conversar sobre qualquer assunto por mais de 1 hora. Não tem a menor condição. Inclusive, o Gonê mostra uma parceria também, nesse caso, absolutamente lamentável. Então, a gente tem uma advocacia que está emparcerada com a STF, a gente tem o Ministério Público, a PGR emparcerada com a STF, os tentáculos do STF tomando conta de tudo e todos. Olha onde eles foram, supostamente, para defender a democracia. A gente precisa, como nós dissemos no início, recuperar os valores do país, porque se nós não acabarmos com isso, esse STF acaba com o Brasil. É notável o saber jurídico. Diga, Ana. Posso só chamar o vídeo da Ilha da Fantasia? Por favor. Não tinha o tatu do lado, Pode. Né? Olha isso, o anfitrião, né? O anfitrião ali de bermuda. Era o Ricardo Montalban. Lembra? Ilha da Fantasia. Exatamente. É inacreditável. E o outro vídeo também, ele vem chegando com uns copinhos assim, né? Com um drinkzinho recebendo. Olha lá, olha isso. Sejam bem-vindos. E esse vídeo é inacreditável. Aí o meu marido perguntou, mas quem é esse senhor de camisa preta? E eu disse, a Supreme Court Justice. É o ministro da Suprema Corte. Aí a cabeça do meu marido foi aquele emojizinho, né? Puf. É duro. É difícil. É difícil. Diga, Marcelo. E me permite ainda dizer o seguinte... aliás, eu estava outro dia num debate e uma advogada virou e falou assim, como não há indícios de que o Toffoli seja dono do resort? Aí a gente vê esse vídeo e eu fico aqui pensando, né, como é que é possível alguns argumentos serem proferidos, né, assim, pelas pessoas. O cara vai lá e recebe... Eu acho que o Toffoli está mais à vontade aí do que no STF. Talvez até ele deva receber essas pessoas de toga no resort e entrar de chinelo no STF, porque aí é o trabalho mesmo dele. Me parece que aí é o trabalho sério. No STF ele vai de vez em quando
ter o cartão. Agora aí é que são elas. Pô, o cara é impressionante. E também o vídeo com a moça, com a cunhada do Toffoli, falando, pô, você acha que eu sou sócia de... Você acha que a gente é sócio de resort? Olha a minha casa. E aí eu fico pensando o seguinte... ou esse marido dela, né, dessa cunhada do Toffoli, ele tem uma vida dupla. Tem uma vida dupla. O cara de dia, né, de dia ele é dono de resort, milionário, e de noite ele chega em casa, numa casa de periferia, e engana a mulher. Pô, precisamos aqui pagar o boleto do nosso REC. Compramos um REC aqui a 28 prestações, precisamos pagar o aparelho de som, tá difícil a vida, vou fazer um crediário ali em qualquer... enfim, não vamos citar nomes, mas vou fazer um crediário, e etc. E aí, de dia, ele é dono de resort. Quer dizer, ou é uma pessoa dessa aí precisa ser tratada, ou a gente está realmente diante de laranjas. Então, não tem muito o que pensar, parece bastante claro. E também o Toffoli saindo da frente dessa relatoria, eu acho que isso vai ser inevitável, em algum momento isso vai acontecer, todos nós vamos ter de seguir atentos a esse caso, porque o que eu tenho escutado, inclusive da advocacia criminal próxima a esse caso, é de que essas trapalhadas do Toffoli, propositais ou não, geram nulidades, e essas nulidades serão aproveitadas pela advocacia para que, quando estiver um outro ministro com 2 neurônios funcionando, ou quando isso estiver na primeira instância, esses advogados suscitem essas nulidades, acariação fora de hora, operações da polícia que foram feitas fora do tempo, e etc, etc, para anular tudo. Seria uma espécie de... o que fizeram mais ou menos com a Lava Jato, né? Então, você reconhece... Eles não conseguiram evitar o crime, eles queriam desliquidar o banco. Ao desliquidar o banco, seria mais ou menos como você ser acusado de um assassinato e descobre que a vítima está viva. Opa, acabou o assassinato. Eles iam desliquidar o Master. Não deu certo. Agora eles querem que o crime seja reconhecido, mas que ninguém seja punido. E é isso que parece que está sendo cogitado. O Toffoli sai, todo mundo alega nulidade, e o próximo juiz inocenta todo mundo fica impune, porque essas provas não vão poder ser utilizadas. Esses celulares, esses documentos, tudo isso vai se tornar inútil para prender ou para incriminar e responsabilizar todos esses envolvidos. Então, seria a festa da advocacia criminal e a festa desse povo todo. Por isso que a imprensa, todos nós, vamos ter de seguir atentos quando o Toffoli sair da frente da relatoria. Atentos ao Toffoli e atentos ao caso.